Salve, irmãos, para o Senhor. Irmão, antes de começar, eu gostaria de deixar só um agradecimento à liderança de missões, na pessoa do irmão Maria, a liderança da igreja, o pastor da presidente, pela confiança de dar esse grande, como direi, prazer de poder trazer a palavra do Senhor. Se vocês em café, vocês estão melhor que mim. Bom, irmãos, eu gostaria de, primeiro, ter uma autorização do nosso querido irmão e o Ricardo para usar uma tradução da Bíblia diferente da que nós estamos acostumados, porque essa vai dizer a mesma coisa que está na tradução dos irmãos, porém com uma linguagem bem mais simples. Gostaria de ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo. Glória a Jesus. Perdão, irmãos, capítulo 14, a partir do versículo. A partir do versículo 15. O cara vai colocar ali. Vamos ver. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem, preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um. Eles começaram a escusar-se. Disseram-lhe primeiro: Comprei um campo, preciso ir vendo, rogo que me haja por escusado. E todos, o Ricardo veio. Deixa eu continuar aqui. Eles, porém, começaram por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois, vou experimentá-las, por favor, desculpe. Ainda um outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo então voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse a seu servo: Vá pelas ruas, pelos caminhos, insista que vá pelas ruas e pelos caminhos, e a todos que encontrarem, insista para que entrem, para que minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, aqui no capítulo 14 de Lucas, a partir do primeiro poder citar. No capítulo 14 de Lucas, no começo do capítulo, no versículo 1, nós vemos que Jesus foi convidado para comer na casa de um grande fariseu, um dos mestres dos fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos da época. E quando Jesus chegou nessa casa, ele viu que na porta da casa tinha um homem doente. Por ser sábado, todos que passavam por esse homem doente ignoravam. Jesus vendo aquilo, ele, obviamente, ficou com muita compaixão, muito amor, se chegou a esse homem, chamou aqueles religiosos, aqueles fariseus e perguntou: Eu posso curar no sábado? Porque no sábado você não poderia fazer nada segurado. E os fariseus sempre tentavam pegar Jesus, tentavam fazer Jesus cair em contradição, e muitas das vezes usaram o sábado como motivo. Mas aqueles homens não puderam responder. E Jesus, demonstrando grande amor para aquele homem, o curou. Logo depois de curar, ele entrou na casa. Porém, quando ele entrou, ele viu os convidados naquele grande almoço, naquela ceia, estavam todos brigando pelos melhores lugares. Então ele começa a aconselhar eles: Olha, quando você chegar, não pegue os melhores lugares. E se chegar alguém mais importante que você, vão pedir para você sair. Fique nos lugares mais humildes. Por quê?
chegou no dono da festa, vai te ver no lugar mais humilde e pode chamar para os melhores lugares. Para o dono da festa, ele falou: quando você fizer uma festa, chame aqueles que não podem retribuir, chame os pobres, o que você fizer, faça sem esperar nada em troca, porque quando você fizer isso, a sua recompensa vai vir da parte do Senhor. E ouvindo isso, nós chegamos agora no versículo 15, essa pessoa aqui, no nome está registrado, que diz: bem-aventurado aquele que comigo dos reinos de Deus. Esses religiosos, irmãos, esses fariseus, eles estavam acostumados a usar a religião somente para se engrandecer. E o amor de Jesus por nós limpa tudo isso, tira tudo isso. O amor que Ele traz por nós é sem nenhum tipo de troca, é apenas por misericórdia. E ele começa essa parábola falando desse banquete. Algumas coisas aqui são muito importantes de notar no hebraico da palavra. Por quê? Ele começa dizendo: certo homem estava preparando o banquete com inúmeras pessoas. Na hora de começar, enviou o convite. Aqui, irmãos, nós temos uma pista de quem era essa pessoa, de quem era esse senhor. Por quê? Era uma festa muito grande. Como nós sabemos que essa festa é muito grande? Que havia dois convites. O primeiro convite era aquele que mandava com antecedência para poder a pessoa se preparar, marcar, estar pronto no dia. Porém, no dia da festa, o senhor, esse grande senhor, provavelmente era o rei, ele mandava seus servos saírem do palácio, saírem da casa dele, numa grande comitiva, fazendo uma festa pelas ruas da cidade. E essa festa tinha dois propósitos. O primeiro era passar na casa de cada pessoa que fosse convidada e chamá-la, como diz aqui no versículo 17. Para começar, os fariseus que haviam sido convidados: venham, pois tudo está bom. Isso é uma forma de deixar os convidados mais animados, de fazer com que eles chegassem na festa já naquele espírito de felicidade. E o outro propósito é para que todos naquela cidade, todos naquele local, pudessem ter um gostinho dessa festa. Já que eles não seriam convidados, porque é uma festa muito importante, é uma festa para pessoas muito selecionadas, pelo menos um gostinho daquela festa, daquela comemoração da vida eles teriam. Porém, irmãos, nós vemos que algo muito estranho acontece. Porque todas essas pessoas tinham sido convidadas com uma antecedência. Provavelmente todas essas pessoas tinham confirmado que iriam estar presentes. Na hora que essa grande comitiva de servos começou a passar pelas casas, Jesus nos conta que um por um foram dando desculpas. Um por um, cada um daqueles convidados foram recusando esse convite, porém de uma forma estranha, recusando na hora. E o pior, irmãos, eles foram recusando com desculpas totalmente vazias. No versículo 18, primeiro dia, no capítulo 18, o primeiro diz: comprei uma propriedade, comprei um campo, me desculpe, preciso viver. Mas peraí, você comprou um campo, um sítio, uma fazenda, um lugar que você iria ou criar gado, ou plantar, sem ver? Você comprou caro, algo importante, sem ver? E o pior, você vai ver à noite, a festa estava começando. Como que você vai ver, vai inspecionar algo que você comprou? Você vê algo caro à noite? Muito estranho. O segundo, no capítulo 19, diz: acabei de comprar 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Mas peraí, irmãos, 5 juntas de boi? Uma junta de boi, 5 juntas de boi, aqueles bois usados para puxar carroça, para puxar o arado, para plantar. Comprou 10 bois sem ver? Irmãos, olha como é que essa desculpa é vazia. Não é um boi que você vai engordar para tirar a carne. É uma ferramenta.
Era uma ferramenta que já deveria estar pronta para trabalhar. Você comprou sem ver. Você vai experimentar mais uma vez à noite. Não faz sentido. Mas o pior deles, irmãos, foi o terceiro. Esse nem se desculpou. E o pior, ele diz: casei e portanto não posso ir. Essa desculpa é tão, com perdão, irmão, ridícula. Por quê? Na cultura judaica na época, a maior celebração que você poderia ter seria casar. Era tão importante casar, o ato de casar era algo tão valorizado que as noivas usavam as vestes oficiais durante um ano, indo a todas as festas possíveis, porque a alegria de casar era tanta que queriam mostrar para a maioria das pessoas, que todas as pessoas vissem que eles casavam. Essa desculpa é tão ridícula que ele nem pede desculpa. E esses convidados desse grande rei, vamos chamar ele de rei. Provavelmente o texto não vai entender que eles se juntaram para humilhar esse rei. Porque como que você vai aceitar o convite na hora que a grande comitiva está passando, na hora que os servos estão chamando, que a cidade que não foi convidada está festejando, essa grande comitiva para na frente da sua casa e você dá uma desculpa vazia e não vai? Aí nós chegamos no capítulo 21, no versículo 21. O servo retornou e contou, o Senhor relatou para o rei o que aconteceu. Obviamente, o rei se irritou muito, ficou muito irado, se irritou tanto que disse: vá rapidamente pelas ruas, pelas praças, pelos becos, traga a todos, traga os pobres, os aleijados, traga os cegos. Aqui, irmãos, nós vemos uma segunda lista de convidados sendo construída. Mas essa segunda lista de convidados, irmãos, a ordem do mestre, a ordem do rei, para os servos convidados, foi feita de maneira diferente. Na primeira lista, o Senhor falou: vá, chame-os. Nessa segunda lista, esse poderoso rei diz: traga-os. O que para nós foi traduzido como traga-os, no original, ele tem uma força muito maior. No original, ele nos dá a entender, ele nos dá a sensação de trazer mais com contato físico. Então, não é um simples trago, por exemplo. Vou trazer uma outra aí, monta aí, vem comigo. Não. É trago pela mão. Guie a minha festa. Se for preciso, carreguem os braços. Se for necessário, traga os ombros. Irmãos, por que essa mudança? Por que essa mudança na forma como o servo deveria cumprir essa ordem que o rei deu? Por um motivo muito simples. A ordem para a primeira lista foi: venham. Porque essa primeira lista, por esses primeiros convidados, eles sabiam onde era o palácio. Eles tinham roupa para estar na festa. Eles provavelmente tinham servos que poderiam levá-los até lá. Mas a segunda lista, os pobres, os cegos, os mancos e aleijados, eles não sabiam onde era o palácio, eles não poderiam ver. De repente, eles não conseguiriam subir as escadas. Eles não conseguiriam andar até lá. Eles não teriam roupa. Os primeiros convidados, irmãos, eram propícios. Os primeiros convidados, eles estavam prontos. Os primeiros convidados, eles
eram os prováveis, os que estavam, os amigos dele. Irmãos, a segunda lista de convidados não. A segunda lista de convidados eram os improváveis. Eram aqueles que de forma alguma entrariam no salão do banquete do rei. Eram aqueles que não tinham roupa para estar na frente do palácio. E por isso esse grande rei ordenou para seu servo: vá, traga-os pela mão, carregue nos braços, carregue nos ombros, vista-os, porque sem isso eles não poderiam estar aqui. Esse texto, quando eu peguei mais à frente, para mim é um dos textos mais importantes. Os irmãos podem estar pensando: peraí, aonde isso se encaixa no culto de missões? Nós vamos ler na frente por causa de uma frase, irmãos, que todo o desejo de missões, nós podemos exigir o nome dessa frase. Não estou imaginando. Então, esses servos agora têm essa nova diretriz, essa nova ordem. Traga-os, ajude-os, guie-os. Irmãos, nós somos frutos desses guias. Nós, aqui no Brasil, longe do Oriente Médio, longe de Israel, nós somos os improváveis. Nós não estávamos nem perto do palácio. E hoje estamos aqui porque esses servos ouviram a ordem do Senhor. E cumpriram, porque esses servos saíram do Oriente Médio, pregaram na África, pregaram na Europa, chegaram nos Estados Unidos, chegaram aqui. Esses servos, igual a Daniel Berg e o Marvin, saíram do seu conforto. Porque essa ordem do rei, essa ordem desse grande rei de Trágoras, envolve também você abrir mão do seu conforto. Porque na primeira lista de convidados você ia chamar, as pessoas iam para a troca, você não teria que fazer nenhum tipo de esforço. Na segunda lista não, você vai se cansar, você vai se sujar, você vai se suar. E nós vemos os nossos missionários estão pensando sobre essa palavra e estão lembrando que nas paredes da igreja nós temos fotos desses servos que abriram mão de tudo para cumprir a ordem do Senhor, para cumprir com o amor, para nos carregar no colo. Para mim, carregar no colo é difícil, para nos carregar pela mão, para nos guiar para onde estavam os servos. Então, esses servos retornaram para o rei, no versículo 23. Não, perdão, no versículo 22. E é algo muito interessante. Os servos cumpriram o que o rei mandou. Saíram pela cidade, chamaram a todos. Porém, quando esses servos retornaram e foram prestar conta para o Senhor: Senhor, fizemos como tu mandaste, trouxemos todos que encontraram. Porém, essa minha esposa que estava assistindo, olha o amor que esses servos têm pela obra que o Senhor nos entregou na mão. Eles poderiam ter parado e disse: Senhor, trouxemos todos, estão aí. Não. O que o Senhor falou? Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Nós chegamos diante da frase que move, que deveria mover todo o nosso sentimento como cristão. Ainda há lugar. Ao nosso lado ainda há lugar. Nos nossos bancos ainda há lugar. Irmãos, no céu, sentados à mesa desse grande banquete, ainda há lugar. E a partir daqui, em cima dessa frase que eu falei, que esses missionários
que nós estamos vendo aqui nas paredes, a partir dessa frase, eles estão lá no personagem, ainda há lugar. Porque se não tivesse mais lugar, não havia necessidade deles ir. Mas ainda há lugar. Diante disso, agora no versículo 23, nós vemos o Senhor dizendo, o Senhor disse ao céu, vá pelos campos e valados. Uma pressão um pouquinho diferente. Vá pelos campos e valados, pelas ruas, pelos caminhos, e insista para que eles venham, pois eu quero que a minha casa esteja cheia. Irmãos, aqui nós vemos sendo construído uma terceira lista. Na primeira, chame-os. Na segunda, traga-os pela mão, guie-os. E na terceira, esse rei ordena para o céu. Insiste. Mas por que insistir? Na primeira lista, venham, porque eles sabiam o caminho, conseguiram vir. Na segunda lista, tragam, porque eles não conheciam o caminho, não poderiam vir por forças próprias. E na terceira lista, insistir. Sabe por que insistimos? Os caminhos valados, os atalhos, as beiras do caminho. Isso era fora da cidade. Isso era longe da proteção dos mundos da cidade. Isso era onde estavam os excluídos. Quem são aqueles que ficam por esse caminho? Irmãos, são os assaltantes, são as prostitutas, são os homicidas, são os leprosos, são aqueles doentes contagiosos que não poderiam conviver na cidade. São aqueles literalmente excluídos da convivência. E se nós somos os representantes dessa segunda lista, quem são os representantes da terceira lista de condenados? Eu digo, irmãos, são aqueles que estão entregues de bebidas, que estão no bar entregues aos vícios, são aqueles que estão entregues às drogas. Irmãos, passando o trilho, aqui embaixo da ponte, há uma comunidade, umas 10 a 15 pessoas. Irmãos, são aqueles que estão entregues aos seus desejos carnais, aqueles que nós olhamos e dizemos, não tem jeito, não tem jeito. Irmãos, são aqueles que estão pelas nossas esquinas, armados, vendendo drogas, muitas das vezes nos fazendo de refém. Ou tem outros também, são aqueles seu vizinho que arruma dinheiro com todo mundo. Aquele vizinho que quando sai de casa só vai deixar ele embora antes de você sair. É de repente tem morador de rua, aquela pessoa que quando você vê numa calçada, você muda para outra. De repente até esse parente que já te trouxe tanto problema, já te causou tanto problema, você já deu tanta chance, mas tanta chance, e ele não toma jeito. Irmão, esses são aqueles esses que são os caminhos valados, são aqueles que nós achamos que não tem jeito. Aleluia. O que o Senhor nos manda fazer com eles? Nos manda insistir. Aleluia. Nos manda falar com mais força, falar com mais vigor, falar com mais disposição. E esse texto, mais uma vez, é tão importante, pelo menos na minha visão, para missões, porque provavelmente é o único texto da Bíblia que o Senhor nos dá uma lista de pessoas que nós temos que resgatar. E olha, vou contar para os irmãos, é aqueles que a gente não acha que tem jeito. Então, irmãos, nós vamos encaminhando agora o final dessa minha parábola. Aleluia. Nós estamos caminhando para o final dessa minha parábola.
E eu queria convidar os irmãos a um momento de reflexão sobre esses personagens. Primeiro, sobre o grupo A, sobre os primeiros convidados, sobre a primeira lista de convidados. Aqueles que sabem o caminho, aqueles que conseguem vir por conta própria. De repente, aqueles em que nós às vezes chamamos de amigos do Evangelho. E nessa noite eu quero falar para você. Se você está nesse grupo, por favor, minha amiga, pare de dar desculpas vazias. O Senhor formou uma grande comitiva para seus servos, te convidar para esse grande banquete, para o grande banquete da vida, Aleluia. para a grande celebração, para a vida eterna. Aleluia. E nessa noite intervida de Deus. Pare de dar essas desculpas. Aceite esse convite. Venha para esse banquete. Agora, vamos pensar um pouquinho nessa segunda lista de convidados. Eu não sei se eu já falei, mas nessa segunda lista de convidados somos nós. Nós nos achávamos distantes do palácio. Nós encontramos pelo caminho esses dias. Nós fomos guiados pelas mãos. Nós fomos carregados nos braços. Nós fomos carregados nos ombros. E contra toda e qualquer expectativa, hoje nós que não merecíamos, estamos assentados na mesa. Estamos participando desse glorioso momento. Estamos junto com o Rei celebrando. Mas, irmãos, eu preciso falar. Nós estamos nesse grande banquete. Nós estamos comemorando esse grande. Mas é urgente que nós, a partir de hoje, começamos a desempenhar um papel diferente. Devemos passar de convidados para servos. Devemos passar de convidado para guias. Devemos sair da cidade pelas praças, guiando pela mão, trazendo os braços, trazendo os ombros, sacrificando o nosso conforto, nosso bem-estar, e às vezes até a nossa paz. Mas precisamos cumprir a ordem do Senhor. Precisamos convidar a todos. Precisamos sair pelos caminhos difíceis e insistir até com aqueles que nós achamos que não tem mais jeito. Nós precisamos, desculpa aí, mas nós precisamos deixar o papel de mimados e fazer o papel de servos, de guias, obedecer a esse Deus. E como nós vemos no texto, não somente obedecer, sair, sai da cidade, chama todo mundo, já chama todo mundo, agora eu vou descansar. Enquanto houver lugar, nós precisamos saber. E eu vou falar para os irmãos, sempre vai haver lugar de nós. O nosso trabalho nunca vai acabar e nós precisamos, o Senhor nos ordena a fazer isso. Agora temos um terceiro grupo, os escolhidos. Esses que nós achamos que não tem jeito, mas que o Senhor, por favor, insista. Porque eu quero a minha casa cheia. Insista. Tenha misericórdia com alguém. Em algum momento, tenha misericórdia da sua vida que deu até aqui. Como nossos missionários não temos misericórdia na África, na Colômbia, nos estados do Brasil, longe de casa, deixando tudo. Tenha misericórdia. Se coloque no lugar daqueles a quem o Senhor nos ordena a insistir.
convite foi lançado a todos. Nós vemos que o Senhor está empenhado para que esse convite alcance a todos. Como possamos ver, como possamos ter no nosso coração, que a quem o Senhor chama de filhos, nós devemos chamar de irmãos, por mais difícil que isso seja, por mais trabalhoso, por mais doído que isso seja, nós devemos chamar de irmãos. E agora, então, nós chegamos no final dessa grande palavra. E nesse final do versículo 4, o Senhor diz: eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados anteriormente provará desse mesmo ambiente. A você que hoje se encontra no primeiro grupo, a você que se encontra no terceiro grupo, a você, a nós que nos encontramos no segundo grupo, nós não podemos negar a mente. Nós, no segundo grupo, já participamos do convite, mas agora o convite é para nós sermos servos, sermos livres. A você, meu amigo, meu amigo, desde a minha igreja, eu também venho aqui pela internet. Se você pertence ao primeiro grupo, que já ouviu a mensagem, já conhece, já ouviu falar desse Deus, eu te convido, venha conhecer pessoalmente, venha sentar ao nosso lado e desfrutar desse banquete. A você, meu amigo e amiga, que está no terceiro grupo, que de repente está me ouvindo, bebendo, usando drogas, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja correta, ainda há lugar para você. Aleluia! Venha, nós estamos aqui de braços abertos. O Senhor te chama de filho e nós te chamamos de irmão. A todos aqueles, aceitem esse convite, aceitem o convite de ser servo, aceitem o convite de participar desse mundo banquete. Irmãos, esse texto, já vou falar para nós aqui, esse texto precisa estar gravado no nosso coração. Quando nós acordamos de manhã, não precisamos lembrar dele. Quando nós estivermos indo para o nosso trabalho, nós precisamos lembrar dele. Quando nós estivermos, de repente, em uma situação de encontrar um morador de rua, ou uma pessoa que acontece de a gente não gostar, nós precisamos lembrar desse texto. Precisamos lembrar que ainda há lugar. E terminando essa mensagem, essa rápida mensagem foi aquilo que o Senhor me deu a falar com os irmãos. Eu vou voltar a palavra aqui para o